2 vice-presidentes eleitos, primeiro e segundo vice, e 2 presidentes indicados, que são o de futebol e o administrativo. Hoje o de futebol é o Bruno Vicentinho, o administrativo o Dr. Lemos, que é o primeiro vice, cumula as duas funções, que não são todos não remunerados. Abaixo deles tem os superintendentes, que aí pode ser quantos o presidente quiser criar, também tem que ser conselheiro e também é cargo não remunerado. Então, quando eu entrei no Cruzeiro em 2009, eu era superintendente de gestão e estratégia, que aí eu fazia um trabalho junto ao Marconi, junto ao Robson, já à época, até o próprio jurídico, que mexia numa estratégia de forma geral do clube, na área comercial, na área de marketing, na própria área jurídica, enfim, era como uma coisa geral que atuava com todas as diretorias. E foi a época que eu atuava muito na parte jurídica também. E fiquei lá de 2009 até 2015. Em 15 eu virei superintendente de negócios internacionais. A gente perdeu o Pedro Moreira, que hoje é o nosso supervisor. Ele era diretor de negócios internacionais, foi para a CBF, aí a área ficou sem ninguém. Dr. Gilvan, como é uma área que eu sempre gostava, facilidade, línguas, que eu já falava, ele pediu para ocupar esse cargo. Eu fiquei lá 10 meses, na superintendência de negócios internacionais. E aí, na reformulação do futebol do clube, quando o Bruno foi e o Thiago Escuro foi, ele foi e criou esse cargo que não existia, que é o superintendente de futebol. Então, dentro da estrutura do futebol, a gente fez uma espécie de combinado interno, e aí a nomenclatura para cada clube vai variar, na verdade, isso é bom explicar. Então, você vai no Corinthians, por exemplo, lá não tem diretor, lá tem gerente de futebol. E o superintendente já é o cargo mais alto político, tanto que o André Sanches é o superintendente de futebol do Corinthians. Então, no Cruzeiro, você tem o vice-presidente de futebol, e o superintendente abaixo, e depois diretor e gerente. A minha função que foi combinada é uma função mais política externa, de representação do Cruzeiro, na Federação Mineira, na CBF, na Conmebol, mesmo junto à imprensa, enfim. Eu não fico na parte prática de contratações e do dia a dia. E viajo com o clube, em relação com outros clubes, dentre outros. Então, essas foram as atribuições que nós definimos para o cargo dentro do Cruzeiro. O que não impeça de, em qualquer gestão, qualquer mudança ou qualquer outro clube, o superintendente tem outras funções. Então, você falou bem no início aí, né, na parte de conselho, né, de conselheiros. Eu acho que o cruzeirense aí que nos assiste, né, pelo aplicativo, né, Fabinho, pelo YouTube também a live, pelo Facebook. Ô, presidente, antes até de você complementar a sua pergunta, né, já que você tocou aí no assunto dos ouvintes, se você tiver alguma pergunta pro Serginho também, o doutor Sérgio, pode enviar aí pra gente nos canais de comunicação do Resenha Celeste, que a gente faz ao vivo pra ele aqui e tira a sua dúvida aí do torcedor. Eu acho que é uma dúvida do cruzeirense, né, e a gente até agradece muito essa oportunidade de tirar limpo mesmo essas dúvidas, né, do torcedor. E o torcedor fica assim, o conselheiro que vota, o que não vota, o que quer ser conselheiro, o que realmente, né, um torcedor do Cruzeiro ele precisa fazer para ele ser um conselheiro, quanto tempo que ele precisa para ele se subir de classe, vamos dizer, porque eu acho que é uma dúvida geral do cruzeirense, você pode nos ajudar, né? Claro, com o maior prazer. Até porque eu acho que é obrigação de todo conselheiro conhecer o Estatuto do Cruzeiro muito bem, né? Infelizmente, muitos não conhecem. Nós temos o conselho, primeiro, o conselho suplente, que nós temos 110, o conselheiro efetivo, que são 220, o conselheiro nato, que são 280, e os conselheiros beneméritos, que agora são 15, né? Eram 16, o doutor Britaldo faleceu, hoje são 15. Quem são os beneméritos? Todos os ex-presidentes do clube ou do Conselho Deliberativo do clube. Automaticamente eles já se tornam beneméritos só por ocupar um desses cargos. Os natos são aqueles, aí são 280 cargos fechados, e aí, a partir do momento que morre algum nato ou alguns natos, faz-se eleição para ocupar para o nato entre os efetivos. O estatuto atual exige que para você concorrer a nato, você tenha 3 mandatos consecutivos de conselheiro efetivos ou 5 alternados. Então hoje, para você se tornar conselheiro nato, você tem que ter pelo menos 9 anos de conselho efetivo. Para você ser conselheiro efetivo, basta que você seja sócio do clube, pague durante 2 anos e aí compõe a chapa que vai se candidatar. As eleições para o conselho, elas são trienais. Trienalmente, o Cruzeiro elege em outubro a chapa com presidente, primeiro e segundo vice. Em novembro, a chapa que vai presidir a mesa do conselho, que a gente chama, que é presidente, vice, primeiro e segundo secretário. E em dezembro, a chapa do conselho efetivo e suplente, que são 220 efetivos e 110 suplentes. Então, em dezembro desse ano, a gente vai ter uma eleição para a chapa de conselheiro. Porque eu, particularmente, sou contra quando tentam dizer acho que o sócio-torcedor tem que votar. Isso é muito perigoso. Se a gente fala que o sócio-torcedor votar, a gente pode estar sujeito amanhã estar sujeito a interesses comerciais dentro do clube. Alguém que tem poder aquisitivo muito grande vai e paga, sei lá, 10 mil sócios para alguém, pode ser que essa pessoa não seja nada, e ganha uma eleição com base nisso. E o presidente do Cruzeiro não pode ser eleito por interesses econômicos.
Ele tem que ser eleito por capacidade de gerir o clube e ter identidade com o clube. Acho que esses deveriam ser os requisitos. Por isso é importante que para votar para presidente, seja assim sócio há 2 anos, para que isso mostre que a pessoa compreende o espírito do que é o Cruzeiro, das raízes do Cruzeiro e do que ele pretende ser. E a gente pode falar também um pouquinho, né, do que você, né, saiu em todas as páginas de esportes, né, o Sérgio Rodrigues fez curso lá no Real Madrid, trouxe algumas coisas, né, isso é importantíssimo, né, sair, conhecer novas culturas, novas técnicas de gestão, porque a gente tem que se aperfeiçoar muito, né, e quando a gente conversa com torcedores e toca ao seu nome, a gente vê com muito bons olhos por isso, né, porque traz uma gestão nova, né, visionária, e que a gente pode mudar um pouquinho e melhorar cada dia mais, né, então conte um pouquinho como foi essa experiência aí, que eu acho que quem tiver condições pode ter essa mesma oportunidade, né, Sérgio? Eu vou falar a próxima hora inteira sobre isso, se deixar. Mas vamos lá, é verdade. Quando o Dr. Gilvan me convidou para ir para o futebol, eu sempre fui muito sistemático no aspecto que se propõe a fazer, você tem que conhecer bem. Eu achava que, pelo fato de eu assistir jogo, isso não me dá crédito por eu ser uma pessoa que entende de gestão de futebol e sabe do que tem que ser feito de melhor para o clube. Então eu fiz primeiro um curso de gestão de futebol na Universidade do Futebol, um curso de 4 meses, introdutório muito bom, e depois comecei concomitante, um curso de gestão na CBF, que durou 1 ano, final de semana, durante 4 dias, durante 1 ano, com todo tipo de módulo, comunicação, marketing, jurídico, governança corporativa, planejamento estratégico, etc. E concomitantemente fiz esse MBA na escola do Real Madrid, que esse já era um pouco mais pesado, embora seja online, a gente tinha 3 aulas por semana, muita atividade para fazer, muito trabalho, trabalho para ser defendido, uma visita na Espanha, e enfim... O que a gente aprende, Leandro, é aquilo. Infelizmente, hoje no Brasil, as coisas chegam muito atrasadas, né? Então, um exemplo que eu dou, esse negócio de curso de técnico, por exemplo, que está virando moda aqui. Lá já é obrigação, tem muito tempo. O licenciamento de clubes que a gente vai implementar aqui agora, que vai exigir uma responsabilidade administrativa, financeira, jurídica, etc., a UEFA começou em 99. O Brasil vai começar em 2018. Então, isso, eles já enxergaram lá, essa questão de gestão da organização há muito tempo. Por isso que foi muito produtivo eu ir para lá. O Ferguson fala uma coisa muito interessante. Quando ele assumiu o Manchester United em 86, ele ficou 3 anos sem ganhar título lá, o que é quase inimaginável hoje você imaginar um técnico ficar num time durante 3 anos sem ganhar nada. Mas ele tem uma passagem que eu cito muito nas palestras que eu faço, que é, quando eu cheguei no Manchester e percebi o que eu estava vendo ali, eu falei, eu tenho que cuidar primeiro da organização para depois cuidar do time. Por quê? Eu fazer um time bom, mas de forma irresponsável dentro das 4 linhas, eu posso ter um resultado de curto prazo, mas isso não vai ser perene. Se eu tenho uma organização muito bem feita, eu posso não ter o resultado nas 4 linhas agora, mas o meu time vai durar muito mais e quando o resultado vier, ele vai durar. Então foi quando ele começou a investir em análise de desempenho, em nutrição, em reforma de gramado. Ele passou a cuidar disso durante 3 anos para então formar um time bom no Manchester, em base para poder subir os meninos, enfim. Então isso é um retrato do que a gente quer implementar hoje, que infelizmente no Brasil a gente ainda não vê tanto. Hoje o resultado, pelo imediatismo que se exige do futebol eu quero ganhar troféu. Se eu não ganhar troféu, o presidente é ruim, o diretor é ruim, tá todo mundo ruim. Mas eu sempre, a palavra que eu uso eu não quero pensar no Cruzeiro para mim. E acho que todos os cruzeirenses têm essa obrigação. A gente tem que pensar nos meus 2 filhos que eu já tenho, nos que você tem ou vai ter, no que o Fábio tem ou vai ter, né? Não adianta a gente fazer o Cruzeiro para agora e o Cruzeiro acabar amanhã. Eu fico muito mais feliz se enquanto eu estiver no Cruzeiro eu puder contribuir para o Cruzeiro a longo prazo do que eu trazer um resultado agora e quebrar meu time daqui 2, 3, 4, 5 ou 6 anos. Então a gente tem que fazer uma coisa consistente. E aí que está a ideia de fazer uma gestão. Porque contratar por contratar não é gestão, é gastar dinheiro. E muitas vezes que não tem. Então esse é o equívoco que permeia o futebol brasileiro hoje, que a gente pretende mudar. O número, gente, é só quem não conhece que não sabe o papel da análise de desempenho no esporte. Todos os clubes do mundo, sem exceção, tem. Foi uma coisa que o Ferguson fez lá em 86, no Manchester United, que o Chelsea fez. A gente então, fazendo assim, agora. Só que a gente fazendo agora, e o pessoal tem que entender uma coisa, ninguém contrata por número, não. A análise de desempenho, ela é uma coisa acessória. Ela tenta te ajudar a não errar. É mais uma ferramenta. E não determinar uma contratação. É óbvio que ninguém... Me dá as planilhas aqui que eu vou contratar o fulano porque os números dele são melhor. É óbvio que não. Senão o Santos não traria o Ricardo Oliveira lá do Catar e jogou a bola que ele jogou aqui. Então existem vários outros critérios, mas a análise é um deles. Então contratação, eu volto a te dizer isso.
Igual falam. 2013, 2014 foi Alexandre Matos que ganhou. Quem trouxe o Alexandre Matos? O Gilvan. Quem trouxe o Marcelo Oliveira? O Gilvan. O título é do Gilvan também, ué. Então não tem essa, o diretor aí, é o que você falou do ano passado. Esse jogador que é ruim foi o Thiago Escuro que saiu. Não foi o Thiago Escuro. Quem assinou o contrato? O Gilvan. Então assim como acerta, erra também. E é normal. Ninguém vai só acertar. Concorda? Então isso vai acontecer. O papel do diretor de futebol, ou o meu, ou do Bruno em determinadas situações, é viabilizar isso de alguma forma. Então se o Gilvan não pode ir, a gente vai, se não pode ir, o outro vai. Mas todos esses números chegam na mesa dele, chega um relatório, muitas vezes até chega, e há casos, como em qualquer clube, do técnico falar, eu acho que eu não preciso desse jogador. E o presidente fala, não, mas eu quero trazer o jogador. Vai trazer, o sistema é presidencialista. Então não é um caso exclusivo falando aconteceu ou não no Cruzeiro, acontece em qualquer lugar. Qualquer dirigente que você conversar vai te falar isso. Na sala de troféus, aqui fala um pouquinho de cada título, né, dos mais importantes, porque não dá para falar, né, senão seria mais que uma Bíblia, né? Então fala um pouquinho de onde que surgiu essa ideia, né, quando que você pensou mesmo em realmente fazer esse livro e dar esse presentão pro torcedor cruzeirense. E tá à venda aqui, né? Tá à venda aqui, tá à venda no site da Geral Celeste, que é lojageralceleste.com.br. Você pode entrar lá e a gente está com uma promoção nele lá, 119 por 99. E a galera que está aqui, que pode comprar também por 99, o Serginho, nosso amigo ali, já comprou, ele vai dar aquela dedicatória, né, Serginho? Exatamente. É autógrafo ou dedicatória? Dedicatória. O nosso amigo Guilherme ali já vai levar pro Luca e pra Manuela, pros filhos dele, que são o futuro do Cruzeiro. Só antes de você entrar no assunto do livro, Serginho, que o pessoal aqui tem muitas perguntas sobre esse mesmo assunto, eu ainda não joguei no ar, porque a gente tá guardando isso pro final. Política. Exatamente. Aí, ó, é o livro, Fábio, é o livro. Muita gente perguntando sobre política, sobre o futuro, de candidatura, tudo isso. No final, nós vamos lançar essa pergunta pro Serginho, mas agora vamos falar dessa obra-prima que é o nosso Sala do Fantástico, com 5 minutos finais. Leandro, esse livro, é o que você falou, tem que agradecer muito o Alexandre Horta, que está aqui presente, e o Gustavo Nolas, que são jornalistas, amigos, queridos aí que a gente tem, que foram fundamentais para o desenvolvimento dela. Eu, em fevereiro do ano passado, eu estive lá no Real Madrid, presencialmente para fazer o curso, e eu vi que eles tinham um livro parecido sobre as Champions League, só que só a Champions League eles têm 9, né? Agora desce. E não parecido com esse projeto, era um livro mais tímido nesse aspecto. E aí, quando a gente chegou aqui, acho que foi Cruzeiro Atlético Paranaense, ano passado, teve um jogo que a Traça de 66 foi exposta. E deu muita gente querendo ver aquilo no Mineirão. E aí, trocando essa ideia com o Alexandre, eu falei, nossa, a gente podia fazer um negócio bonito, já que a gente tem tanta conquista expressiva, para o pessoal poder botar na sala de casa e fazer a consulta na hora ali. A brincadeira que a gente fala, nós gastamos isso, né? Nosso adversário bota no Twitter com 140 caracteres, eles contam a história deles inteira em 140 caracteres. Então, surgiu disso, e à medida que aí o Alexandre ajudou muito nessa pesquisa, foi lá no Cruzeiro, foi procurar nossos troféus, o pessoal do Diários Associados abriu o arquivo para nós estamos pesquisando muita coisa, fomos entrevistar diversas pessoas e cada um contando uma história muito legal. Emanuel Carneiro, Jaci Carvalho, o Luxemburgo, o David, o Piazza, o Raul, que abriu o coração pra gente, o Dr. Lemos, nosso vice-presidente, chorou na entrevista, enfim, foi muito bonito, foi um trabalho muito gratificante de fazer. E aí conseguimos essas histórias todas diferentes, essas fotos várias que nós fizemos agora, que muitos não tinham. Essa foto do Dr. Lemos, por exemplo, a gente acha ela muito bacana, ele com a faixa de 66, né? Então, muita coisa diferente e bacana que a gente conseguiu mostrar e colocar as 12 taças juntas, né? As principais que a gente tem, que acho que nunca tinham sido reunidas num lugar só. No dia do lançamento a gente reuniu e hoje elas estão aí no livro, qualquer um para levar para dentro de casa. Essa foto aqui que o Serginho tá falando, do Dr. Lemos, né, o Dr. Lemos com a faixa de 66. O Dr. Lemos já apareceu ali, Fabinho. O Dr. Lemos que participou de todas as conquistas do Cruzeiro, né? Por isso que a gente fala isso, né? Ele tá no Cruzeiro desde 50. Hoje com 86? 87 anos. Desde 52, mais ou menos 53, né? E a história que a gente conta logo no começo, em 54, o futebol do Cruzeiro teve para fechar. E ele foi uma das pessoas responsáveis por não deixar isso acontecer. Porque muita gente não sabe, mas até por volta da década de 70 ali, o clube social que mantinha o futebol. Era essas cotas sociais que pagavam os salários dos jogadores. Aí depois que o futebol foi virando o futebol negócio, que é hoje, né, é uma tendência natural do desporto mundial, e aí passou a ser o contrário, o futebol passou a ser muito rentável. Muito bacana, a galera pode lembrar novamente, comprar o livro no site da Geral, entrega para o mundo inteiro.
Portugal já entregamos, Estados Unidos, no Japão quiser. Vamos saber, no meu Twitter outro dia queriam levar para na Holanda. A gente dá um jeitinho, entrega no mundo inteiro. E você pode comprar também aqui no Pub Store da Geral. Ele fica aqui, tem vários acervos, vários livros aqui também, do Príncipe Dirceu, do Tetra, do Tri, do Sada, Cruzeiro, lançado recentemente. Tem até do 6x1 tem também, viu, Fábio? Tudo, tem todos. Ainda tá faltando livro, né? Tem muito livro. Pode escrever o muito Olivier livro e o Blanc, que são grandes escritores também. Já pedi ele que eu quero ter todos os livros aqui pro cruzeirense pensar igual eu passei a pensar agora, viu, Fabinho? Eu quero ter todos e guardar na minha estante lá na sala. O 6x1 eu brinco que nem precisava de livro, né? Que diferentemente de outros placares que eles falaram que existiam, tá na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo viu o 6x1. Tem até imagem, né? Tem tudo. Eu acho muito difícil você nominar um, porque, por exemplo, você pega o Dr. Lemos, ele foi o presidente só transitório. Você pega o Zezé, vamos falar mais por ordem, você pega o Felício Brandi, que ficou muito tempo, foi responsável realmente por transformar o Cruzeiro no outro patamar, ficou 21 anos presidente do Cruzeiro e foi fundamental para que o Cruzeiro mudasse. Mas aí você já vem o Zezé já é uma pessoa que fez umas vendas que ninguém imaginava, investiu na parte de infraestrutura que é muito boa. Aí já caiu a Vilmar ganhando uma tríplice coroa que a gente nunca ganhou. Aí já vem o Dr. Gilvan que ganha um bicampeonato, que é o único time fora do eixo Rio São Paulo que já ganharam. Então, se eu falar o nome de um, eu vou estar sendo injusto. Eu acho que todos esses são fundamentais para a construção da história do Cruzeiro, para a gente chegar onde a gente chegou. Verdade. Grandes presidentes aí, vários citados. Ainda bem, né? Time de um presidente só, pelo amor de Deus, igual time de um jogador só, né? É isso aí. Excelente também, Leandro, é um assunto que eu sempre gosto de falar, porque acho que a gente tem que diferenciar primeiro a torcida organizada para qual objetivo que ela está organizada. Porque tem torcida que está organizada para torcer, tem torcida que está organizada para brigar, tem torcida que está organizada para apoiar dirigente. Então, cada torcida gosta de fazer alguma coisinha diferente, né? Justamente. Eu reconheço, quem passa aqui e não vê o trabalho que vocês estão fazendo, sabe que vocês são uma torcida organizada em prol do Cruzeiro. Vocês não estão defendendo A nem B, querendo defender um interesse só. Vocês defendem uma instituição. Agora, o doutor Gilvan, quando ele fez isso, eu acho que foi explicável, e eu acho que todo torcedor do bem concorda comigo, porque quando a gente chega em 2013 para comemorar título e duas torcidas brigam e acabam com a festa, acho que você precisa primeiro cortar o mal pela raiz, depois você vai restabelecendo a relação. Infelizmente, o momento de crise precisou que a resposta tivesse sido aquela naquele momento. Mas que aos poucos você vê que hoje está restabelecendo. Parece até que teve uma reunião recente com as torcidas organizadas lá, que hoje a abertura é muito maior. Então eu acho assim, eu sempre falo uma coisa que é verdade. Eu lembro que eu fui ano passado no jogo Cruzeiro e Palmeiras, e eu comentei isso a hora que eu vi um bando lá embaixo gritando. Eu falei, esse pessoal é doido demais. Pega um ônibus, vem pra cá, pra xingar e tá lá à disposição. E depois, no jogo contra o Grêmio, na semifinal, foi a mesma coisa. Que esse jogo perdeu aqui. Nós no ônibus fomos apedrejados dentro do ônibus. Eu imagino que com a torcida não passa. O ônibus do time oficial foi apedrejado. Eu imagino que a torcida não passa. Até amanhã mas eu quero falar porque eu prometi. O Corneta, rapaz. Não, o Corneta fake lá também. Ele tinha que responder agora. Ele me fez uma pergunta, se, você é oposição, você é não sei o quê, que é uma coisa... Você é Bruno ou Perrella, quem quis dizer. Eu estou explicando o seguinte, eu acho essa coisa muito engraçada. Eu cheguei no Cruzeiro em 2009. Quem me levou para o Cruzeiro foi o Zezé Perrella, que era presidente. Quem trabalhava no jurídico comigo era o Dr. Gilvan. Trabalhamos juntos durante 3, 4, 5 anos. O Dr. Gilvan assume a presidência. Ele mantém toda a diretoria do Zezé Perrella, inclusive o motorista particular do Dr. Gilvan, é o mesmo do Zezé Perrella. Você imagina se o motorista do Temer fosse o mesmo da Dilma. Acho um contrassenso. Mantém todo mundo. Foi vice-presidente do Zezé, Dr. Lemos foi vice-presidente do Zezé, todo mundo lá. Dr. Gilvan, na minha opinião, até me promoveu, se a gente for pensar em visibilidade, que é o que está lá. E todo mundo sabe que eu sou amigo do Zezé Perrella, sou advogado, as famílias são amigas. Eu nunca neguei isso hora nenhuma. E agora o pessoal vem falar, você está com oposição? Eu falo, quem que é a oposição? É isso que eu queria entender. Não tem nada definido ainda. Não, eu quero saber quem que é a oposição. Quem que é a oposição, né, Fábio? Porque a oposição à situação, se a situação tem 98% dos membros do que eles chamam de oposição, eu já não estou entendendo mais nada. Porque um dia um veio me acusar no Twitter também. Você abandonou o Bruno pelo Perrella. O Bruno chegou no Cruzeiro em 2012, 2013, não sei. E aí, tem uma boa relação com ele, mas o Perrella já me levou em 2009. Como que eu abandonei um pelo outro? Não existe abandonar um pelo outro.
E todo mundo sabe que eu sempre estive lá. Se você fizer print, pesquisa, eu sempre fui advogado, amigo da família. Sempre estive almoçando com o Zezé fora, eu ia ao Senado, aqui almoçando com o Vilmar, com o Zé Maria, que são amigos muito queridos. Nunca teve nada disso, só que chegou agora, estão criando uma coisa que não existe. Me atribuíram até, e já que você fala de fakes em fakes aí, diz que eu liguei para Alexandre Matos, ameacei a família dele para ele não vir, coisa desse nível. É porque o Alexandre acho que ia ser o vice, né? Olha o nível da paranoia que é caso de polícia. Não, para mim é caso de risada. Ou é caso de risada, porque eu acho que claro. Vocês estão falando isso é porque a gente incomoda de alguma forma, e acho que positivamente, que quem incomoda para baixo ninguém quer criticar. Então se incomoda positivamente, então não me incomoda, sinceramente. Eu só acho que o nível que a paranoia das pessoas chega tão grande que tem que se entender isso. Então tem que parar de achar, é a oposição que atrapalha isso, aquilo. Não tem nada disso. Você nunca viu o Gilvan falar que o Zezé é oposição, e o próprio Zezé já deu entrevista falando, eu não sou oposição, não. Olha a diretoria inteira aí, Marconi, Robson, o Totti, Ateis, todo mundo, todos os grandes diretores do Cruzeiro, Fabiano, todos, sem exceção, estão lá há muito tempo. E alguns até antes do Zezé também. Antes do Zezé, com o Márcio. Então como é que eu vou falar de oposição? Porque eu acho oposição pra mim é o seguinte, é o PMDB que assumiu lá e tirou todo mundo e botou a turma dele. Ou aí é oposição, aí eu sei que tem uma briga. Agora, eu acho que isso foi criado por pessoas que não têm tanta ligação com a história do clube, chegaram no clube de forma mais recente e não sabem talvez dessa história, porque pra mim não faz o menor sentido. Você fez uma pergunta, e eu falei que são todos, eu acho que todos são dignos de elogio, mas isso é uma coisa que me chateia muito, que é quando você toca nesse assunto, eu saio muito de grupo por causa disso. É pegar uma pessoa, ficou 17 anos na frente do Cruzeiro, construiu a sede administrativa, construiu a Toca 2, ganhou todos os títulos principais pelo Cruzeiro, todos, e por causa sim de uma gestão ruim, que tem que se assumir, que aconteceu em 2011, coloca como se fosse a pior pessoa do mundo, e ele mesmo assume que teve, que foi um ano... Pegou 2009 vice-campeão da Libertadores, 2010 vice-campeão brasileiro, 2011 não deram certas coisas. Crucificou e virou a pior pessoa do mundo para alguns, porque pelo menos acho que divulgou aí, pelo menos que eu vi, acho que saiu uma pesquisa aí, né? Recente entre conselheiros, e ele tem 77% de aprovação. Então, assim, é isso que eu acho que as pessoas têm que ter mais calma hoje. É muito fácil apontar o dedo, criticar, xingar as pessoas, sem saber, né, a real intenção, olhar a história, olhar tudo que foi feito. Né? Eu pego a sua história inteira e te analiso. Eu tenho certeza que você já errou na vida, como eu, como a Geral Celeste, como instituição. Aí eu vou pegar, cortar o que você fez de errado e ignorar tudo de bom que você fez. É muita injustiça, e o futebol tem muito isso. O futebol... A pergunta direta, reta que não quer calar. E pinga fogo. Você vai candidatar, Serginho? Você é candidato? Se o presidente Zezé Perrella voltar, não, eu apoio ele. Né? Então, o que você acha, né, até pelo que você estudou, o que o sócio, o que você pensa do sócio para o futuro? Realmente é o que você falou, não é minha área, mas eu tenho estudado um pouco. Inclusive, eu tive com o pessoal do Benfica em 2012 em Portugal, que tem o maior programa de sócio do mundo, né? E lá eles têm um negócio muito bacana de fazer. Ajuda muito você ter o estádio próprio, de você poder realizar isso. Então eles têm várias promoções diferentes, com colocar o nome do assento do cara e tal, e por aí vai. Mas eu concordo também com o que o Leandro falou aqui. A gente tem que buscar formas de que tenha o sócio independentemente do resultado do time. Essa queda só foi brusca agora, Leandro, porque na verdade agora que se buscou reformular a base, já vinha ocorrendo antes. E eu vou dar uma opinião aqui que eu tenho certeza que eu já apanhei muito por isso. Mas como tudo que eu me pauto, não é muito uma opinião, é uma afirmação técnica, tá? Que como que isso começou? A gente pegou 2014... 85 milhões de renda entre sócio e bilheteria. Foi o maior clube do Brasil. Foi o único clube do Brasil a ganhar mais de renda e bilheteria do que cota de TV. Foi um negócio fora do comum, porque também o time estava voando. Aquele ano, inclusive, você falou que a nossa média ano passado foi 23, aquele ano foi quase 30, foi 29 mil. Então, aquilo estava no ápice. No ano seguinte que a gente caiu, aí começou a cair muito, pelo desempenho do time, só que aquilo não foi contabilizado. Aí o que vocês sabem o que realmente contou muito? No segundo semestre, quando a gente começou a fazer as promoções para voltar a dar 30 mil pessoas. Porque, infelizmente ainda, não só resultado do time, isso aí a gente tem a pesquisa do perfil do sócio, é muita resposta espontânea de que qual o seu interesse em ter o sócio torcedor? O benefício do preço do ingresso mais barato.
não é todo mundo que paga o sócio ou pela comodidade ou para ajudar o clube. Então se perdeu muito quando você permite que um sócio compre 4 com promoção. O que caía de gente, às vezes até comentando, eu parei de pagar, por quê? Porque agora eu e meu amigo compramos junto para mais gente. Então, infelizmente, que o torcedor entenda que eu não você tem que cortar a promoção. Claro que não. Infelizmente, quando isso acontece, a gente diminui sim. E é muito difícil, eu sei que conta a crise financeira, conta várias coisas, mas o problema é quando a gente tem uma crise financeira para dar promoção para o sócio, mas a crise financeira não serve para eu contratar jogador. Eu tenho que contratar jogador nível A. Né? Então eu preciso dessa renda e não tem mais os 85 milhões. Então foi uma série de fatores. Eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente agora, com a volta do Marconi, desde o ano passado, o trabalho dia e noite tem sido para isso, para buscar essas coisas alternativas que têm sido feitas. Os trabalhos de reduto no interior têm sido excelentes no nível de adesão de sócios, para o nosso amigo de João Pinheiro, que eu esqueci o nome aí. Falo com ele para organizar que a gente leva o reduto lá um dia. Opa, bacana. A promessa, estou prometendo para o Marconi, João Pinheiro. Olha que nós vamos levar o reduto para o João Pinheiro se ele juntar muita gente lá para nós. Tá, é o JP lá de João Pinheiro. JP. Então, eu concordo com você. Tem que buscar esse trabalho sim, e Diego, também acho que o sócio torcedor, ele é a pedra fundamental. Assim como a gente tem a torcida organizada, que eu acho que é a alma, que é o que representa quem a gente é, né? O sócio torcedor, ele é aquele, efetivamente, é aquela garantia daquela renda que a gente pode contar com ela dentro do orçamento para poder tomar determinadas ações. Então saiba, não só da minha parte, mas o que eu converso com o Marconi, acho que eu posso falar isso por ele, que é um grande amigo, porque eu tenho muito apreço, um profissional extremamente competente, é o que ele fala, que a busca é diária para que isso ocorra, para que a gente busque esses outros benefícios, para que o sócio dependa cada dia menos do resultado em campo ou até do preço, né? Mas que ele tenha ideia de que, enquanto eu estiver aqui, eu tenho outras coisas em geral que fazem a pena e valem a pena me fazer ficar aqui. Acho que é importante a gente poder dar esse esclarecimento para o torcedor, que muitas vezes não compreende não só o nosso trabalho, mas a nossa visão de Cruzeiro, né? E eu acho que a gente tem que virar essa chave uma hora, que a nossa visão de Cruzeiro se encontra com o que o mundo pretende para o futebol daqui a pouco, né? E reflexões às vezes que não são tão populares, igual essa do ingresso, essa de às vezes não pensar em ganhar agora, mas fazer um Cruzeiro melhor, mas que todo mundo, na hora que botar a cabeça no travesseiro, eu acho que vai concordar comigo, de alguma forma. Porque essa é a tendência, a gente tem que ir atrás de quem deu certo, e quem deu certo desse jeito. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente trabalha. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ama o time da mesma forma, quer o bem do time da mesma forma, e tenta trabalhar dentro do que pode para que o time continue caminhando bem. Amém. Eu faço o meu papel, estou sempre mesmo à disposição. Quando vocês quiserem, qualquer ouvinte que estiver aí sabe que eu adoro falar, adoro bater papo, quer juntar uma roda, quer juntar o PC, vem aqui dar um esclarecimento, nós vamos juntar muita gente, vamos bater um papo, vamos sim. Infelizmente não dá para ter atendimento individual, né? Tem o Twitter, né, Serginho, que pode mandar lá. O Twitter é 150 caracteres, é difícil. Não dá pra falar igual muito, os títulos do adversário, é muito pequeno pra gente colocar. Então não dá às vezes pra gente. Não dá. Às vezes não dá pra gente falar tudo pelo Twitter. Mas esse tipo de evento é muito bom, mas eu fico à disposição, igual eu falei, essas torcidas do interior, eu já falei com o pessoal, marca um evento um dia, eu faço questão, vamos fazer um bate-papo, vamos explicar o que a gente pretende, as ideias, que é só difundindo assim que a gente consegue demonstrar as nossas reais intenções. Obrigado, e não acreditem nos boatos e nos fakes de internet. Tem demais. Isso é muito importante. Eu acho que montaram a empresa, viu, Fabinho? Isso aí que o bicho tá pegando. Quase uma máfia isso, né? De vários fakes ali. Então, galera, só registrando aqui o nosso agradecimento a vocês ouvintes, mas também ao doutor Sérgio Rodrigues, agora pra gente, Serginho, né? Agora o Serginho aí, porque pra gente, além dos tantos esclarecimentos que ele prestou aqui em relação a sócio, a virar conselheiro, a gestão, ele nos deu uma aula, né, de visão de futebol, de gestão de futebol, e isso é muito animador pra gente, que isso é uma nova geração de dirigentes, né, apesar de você não ser tão nova geração, já vive Cruzeiro há alguns anos, há bastante tempo, já colabora com o Cruzeiro há tanto tempo, então, mas é muito animador para nós, enquanto torcedores apaixonados pelo Cruzeiro, ver que lá dentro do clube tem gente com uma cabeça tão boa, tão visionária, querendo sempre o melhor do clube, né, para nós torcedores, porque como você falou, o clube é feito para a torcida, né, que é o bem maior do Cruzeiro. Exatamente. Quem quiser bater mais papo, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho. Vamos ficar aqui mais um pouquinho. Ô, Fabinho, ele falou aí que abre mão, mas eu tenho certeza que a gente está sentado aqui do lado do futuro presidente do Cruzeiro, não tenho dúvida.
pela paixão e pela visão que você falou, né? Então a gente agradece de coração, né? A gente vai ter o livro aqui, nossa sala de troféus, para fazer a dedicatória aqui. O pessoal pode comprar aqui, comprar nas redes sociais. Vou deixar alguns aqui assinados também para a gente mandar nas vendas aí do site, né? Já com a sua dedicatória para o torcedor cruzeirense. Agradecer a presença de todos aqui, o Alexandre que está aqui com a gente, o Dante, o Renatão trouxe uma camisa aqui pra gente te presentear também. Boa. Essa camisa é bonita, né? A gente vai pegar uma menorzinha ali, porque tá magrinho. Trouxe um bandeirão da geral aqui, velho. Mas é isso. Eu tô todo feliz que eu tô usando o M agora. Mais ou menos. Não, é só de essa aqui é simbólica, né? Daqui a pouco vai lá e Vamos fazer a dá foto com ela. Vamos fazer a foto. A camisa da geral. Então Minha agradecer caneca aí. do Jô também, que eu a caneca do Jô aí, a Caneca Estádio, que só encontra aqui no Pub da Geral, né, Fabinho? Exatamente, não só a Caneca Estádio, mas mais de 300 produtos, todos licenciados pelo Cruzeiro, você encontra aqui. Então é isso aí, né, presida? Fechou, tem música de saída, não, Fechando Fabinho? a conta, hoje não vai ter música ainda não, a música vai vir com as novidades para a semana que vem, que a gente vai chegar cheio de novidades, agradecendo aí a imensa audiência do pessoal aí no YouTube, no Facebook, no site da rádio, no aplicativo. A gente é eternamente grato a vocês que nos acompanham desde sempre e são vocês que fazem a rádio crescer. Muito obrigado a todos vocês.